Vamos lá. Hoje nós vamos rezar e a cada oração em forma de prece nós vamos responder. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Para que a vossa igreja se empenhe com coragem e audácia na missão que recebeu de anunciar o Evangelho a todos os povos, rezemos. Mandai, Senhor, para que a força da vossa palavra abra o coração e a mente de cada ouvinte e que essa mesma palavra entre em seus corações, transformando as suas ações, rezemos. Para que todos nós, povo convocado pelo Senhor, sejamos testemunhas eficazes e fiéis do projeto de Jesus, rezemos. Vamos rezar também pela alma de João Moro, de Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Josias Marques, Luísa Fernandes, Isabel Correia, Aparecida Dias, por todas as almas, em ação de graças a Santo Expedito, a Santa Edviges, um pedido de graças por todas as almas benditas dos aflitos e necessitados, ação de graças a Santa Maria Gorete, a São Bento, a Nossa Senhora do Carmo e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezemos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Ó Deus, que nos revelastes vosso amor pela palavra e vida do vosso Filho,
Jesus, atendei aos nossos pedidos e fortalecei-nos com vosso Espírito por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria para cima virou outro reino, chamado Reino do Norte. E embaixo ficou só a Judéia e ficou lá. É uma espécie de separação entre judeus e palestinos na época lá. E foi por conta da política equivocada, né? Sempre, né? Do Salomão, que herdou do pai também. O Davi também não era boa bisca também, vocês sabem disso. Então houve essa divisão. O Amós é chamado nessa época. É um período muito difícil, né? Porque na verdade todo mundo é judeu ali, né? Todo mundo tem a mesma origem, todo mundo tem a mesma... E se criou esse clima de ódio um com o outro. É como se nós, por exemplo, brasileiros, tivéssemos ódio de nós mesmos. Entendeu? É uma coisa absurda, né? Não cabe na cabeça de ninguém uma coisa dessa. Você tem ódio de gaúcho, gaúcho tem ódio de nordestino, não tem lógica, né? Ali é a mesma coisa. Ele pegou essa fase muito complicada. E o Amós foi chamado por Deus para profetizar. Ele é confundido com qualquer um que aparece, e que tinha muita gente assim, confundido como vidente. Ninguém chama ele de profeta, porque tinha muitos, esse pessoal mal intencionado, né, que usa religião, essa coisa, né, que para ganhar dinheiro, etc. E ele então ele é rejeitado, né? E ele declara, né? Ele próprio declara, né? Deus é que me chamou para ser profeta, não nasci profeta, nunca pensei em ser profeta, né? Deus é que me chamou, vim profetizar. Vamos lá, coragem. Bom. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo, palavra do Senhor. Mostrai-nos, Senhor, a tua misericórdia, porque Deus fala da paz ao seu povo e aos seus fiéis. E a contos de coração a eles se convertem. Cumprem o seu evangelho, a sua palavra. A sua salvação está perto daqueles que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade vai germinar da terra, e a justiça virá do céu. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará na sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas sempre, por todos os séculos dos séculos. Você vai ler a longa ou a breve? A breve, né?
Leia breve, que esse povo não aguenta ficar escutando muito. O povo é chato. Leia breve, é breve, né? Leia breve. Aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo. No céu, em Cristo nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Sob o seu olhar, no amor, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou do seu bem-amado. Pelo sangue que nós somos libertados, nele as faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profundamente sobre nós, abrindo-nos com toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o ministério da sua vontade, o desígnio benevolente, que antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido, e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está na terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que não levasse nada no caminho, a não ser um bastão. Não levasse nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias, e não levasse 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrar numa casa, fique nela até partires dali. Se não forem bem recebidos em alguma localidade, se os habitantes não quiserem te escutar, ao sair de lá, sacuda o pó dos teus pés. Isso será testemunho contra eles. Os apóstolos foram, partiram, pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-os. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto, vamos refletir sobre esse texto do Evangelho de hoje, que é muito importante. Fala da missão, dos requisitos da missão e a capacidade, né, que a gente tem que ter para ser um cristão, né, nesse mundo. Bom, nós sabemos que após o assassinato de João Batista, Jesus chamou os 12 e começou então a transmitir para eles a missão de revelar a presença das sementes do reino, dizer para as outras pessoas: Deus está no meio da gente, Deus está presente, né? Uma palavra estranha, esquisita falar isso, né? Porque o mundo já foi pior, é pior, continua igual, não é uma coisa. Na narrativa dessa constituição dos 12, Jesus ressalta que eles devem ter um novo comportamento. Um comportamento e dá a eles desafios que são libertadores realmente. Não pensar e nem agir como os judeus fazem. Não ser assim. E nem ser igual à sociedade. É um terrível desafio, né? Não leve nada no caminho, diz ele. Olha, a não ser um cajado. O cajado certamente era para bater em ladrão, porque naquele tempo tinha muito assaltante nos caminhos, etc. Eles ficavam espreitando, passava fulano, assaltava. Então o cajado é para bater nos bandidos, nos assaltantes, se defender de alguma coisa.
a não ser o cajado. Não leve nem pão, nem alforje e nem dinheiro. Jesus fala dele próprio, né? Porque ele sempre agiu assim, sempre foi assim. Esse modo de fazer, de agir de Jesus, ele aprendeu com João Batista no deserto, né? Muito tempo Jesus conviveu com João Batista lá no deserto. E esses desafios da simplicidade, da clareza do falar, isso vem do João Batista, um dos maior profeta da Bíblia, inclusive. Jesus disse que João Batista é o maior de todos, né? De todos os profetas. João Batista realmente ele ensinava com a vida dele. Ele ensinava a teologia do João Batista é uma teologia da libertação, uma teologia que liberta, porque toda teologia tem que ser libertadora. Se não for libertadora, ela é o oposto, ela é escravizadora, né? A teologia, falar sobre Deus, deve servir para libertar as pessoas, não para escravizar as pessoas, não para submeter as pessoas, né? E o João Batista tem muito disso. Quem estuda muito profundamente o João Batista ressalta exatamente essa capacidade dele, né? E essa simplicidade que ele aceita, né? O João Batista aceita viver de um modo muito mais simples até que Jesus. Ele rejeita mesmo qualquer tipo de benesses, né, do mundo, da sociedade. Ele procura viver na simplicidade máxima, né? Então essa instrução missionária está presente em todos os evangelhos na Bíblia e que deve ser acolhido por nós de uma maneira positiva. De uma maneira positiva. A nossa ação pastoral deve incluir esse tipo de expressão. Falar de Deus para os outros tem de ter esse conteúdo de simplicidade, de clareza e mostrar realmente que Deus está presente na vida da gente. Apesar da gente viver num mundo totalmente bagunçado, né? Um mundo horroroso que a gente vive, violento, de desigualdades extremas, né? Igual desigualdade extrema. E Deus está presente no meio da gente, né? Isso é muito, muito importante. Então, a decisão de Jesus de chamar os 12, enviá-los em missão, traz uma reviravolta nas relações entre Jesus e os 12. Porque até então, estava todo mundo ali em volta dele, né? Aquela coisa chata, aquela coisa pegajosa, aquele chiclete, aquela coisa, entende? Estava todo mundo em volta dele. Todo mundo fazendo aquela linha do morto, entendeu? Linha de gente morta, né? Da incapacidade, eu não sou capaz, não sei, aquele discursinho sem vergonha que o povo costuma fazer também, quando vai falar com Deus, né? É coisa horrorosa. E Jesus, então, quando ele envia em missão, Jesus promove uma oportunidade maravilhosa de eles experimentarem a realidade da vida. Eles vão experimentar a realidade da vida. Porque depois da sinagoga, da rejeição de Jesus da sinagoga, que nós repetimos no domingo passado, aquele fracasso, né, que Jesus teve, a rejeição terrível, com aqueles que conviveram, Jesus fala, não, está na hora de vocês experimentar. Vocês têm que parar de ficar me rodeando aqui, mexendo na minha paciência. Vão vocês fazer. Vai vocês, faça vocês. Né? Isso é muito importante. Isso parece uma coisa estranha, mas é verdade, é uma chance. É a chance deles aprenderem na prática. Lá na sinagoga, vocês lembram, vocês não perceberam, mas eu vou ressaltar aqui para vocês. Quando Jesus está na sinagoga rejeitado, que as pessoas rejeitam, zombam dele, zombam da classe dele, esse aí é pobre, é carpinteiro, é porcaria, aí o que o fulano pensa que é? Que eles falam isso para Jesus, rejeitam Jesus, os discípulos não aparecem, eles não sumiram, desapareceu todo mundo. Todo mundo. Ninguém está ali. Deveria estar.
mas não são nem citados, né, pelos evangelistas. Eles somem. A vergonha deles de não acreditar em Jesus e de assistir aqueles fracassos sempre de Jesus, causa a eles uma decepção muito grande. Lembra sempre daquela parábola da tormenta de 3 domingos passados, né? Lembra sempre daquilo, aquela tormenta, o barco vai virar e vai morrer todo mundo apavorado, né? E Jesus dormindo, né? Essa suspeita de Jesus, de fracasso atrás de fracasso, produzia deles uma insegurança muito grande, uma agonia mesmo, né? Como é que ele vai ser, né? Então, a incredulidade ronda a cabeça deles, né? Isso vai ser percebido, né? O Evangelho começa dizendo exatamente isso. Jesus chama eles então. Chama para si os 12, Marcos 6, versículo 6. Porque Jesus, ao enviar em missão, Jesus está demonstrando que não desanima. Jesus não desiste deles, né? Todos são reprovados. Na minha concepção, se eu fosse Jesus, mandava todos naquele lugar. Andava mesmo. Primeiro começava com Pedro, logo de cara. E se eu fosse, ainda bem que eu não, né? Mas todos têm motivos de reprovação. E está convivendo com Jesus, está vindo, está falando, e não acredita. Não acredita. Eles têm um Deus na cabeça deles que não é a verdade, né? Deus verdadeiro. Mas Jesus não desiste deles, não. Jesus sabe que o que ele faz, o que ele fala, que é muito libertador, não produz efeito nenhum neles. Por isso é hora deles experimentar, falar, agir, encontrar as dificuldades, encontrar as coisas boas, que é isso que vai acontecer também. Descobrir que no meio da pobreza, no meio dos excluídos, no meio dos pagãos, existe gente boa, existe gente que acolhe, gente disposta a acolher o Evangelho. Ele envia, então, os 12 a outros lugares para ter até um respiro. Porque hoje Jesus ficaria doido. Se continuasse desse jeito, ele ficaria maluco, doido. Sairia dando tiro em todo mundo, pancado, pegava um pedaço de pau, sairia doido. Que é insuportável você conviver com gente que está sempre duvidando de você, gente que está sempre desconfiado de você, sabe aquela coisa? É horrível. Nada, é insuportável você conviver com gente assim. Tudo que você faz, sempre tem aquela desconfiança, sempre aquela coisa, sabe? Faz uma coisa boa, faz uma coisa, sempre. Não dá para conviver com gente assim, né? É terrível. Então, Jesus, graças a Deus, ele tomou essa decisão até para a saúde dele mesmo. Saúde mental dele e saúde em todos os sentidos. Conviver com gente que não dá, é complicado, é muito sofrimento, além do que ele passa, né? Além do que ele vai passar, é muito sofrimento demais. Jesus então começa a enviá-los 2 a 2 e dá autoridade para eles. Olha como ele é bom ainda. Dá autoridade para eles para combater os espíritos impuros. Só. É só isso. Combater essa cabeça torta do povo e dizer para eles: Deus está no meio de nós, né? Eles só vê isso, há sinais de Deus presente no meio de nós. Só. Pelo Evangelho você já sabe que eles fizeram tudo errado, né? Fizeram tudo errado. O Evangelho Deus fala que os apóstolos partiram, pregaram o arrependimento. Eles não têm que falar nada dessas coisas.
pregaram arrependimento, expulsaram muitos demônios, também não tinha que fazer nada disso. Ungiram com óleo muitos doentes, também não tinha que fazer nada disso. E curaram os doentes, também não tinha que fazer nada disso. Nada disso. É só dizer: Deus está no meio de nós, o Senhor está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Os apóstolos, evidentemente, acharam que fizeram umas coisas maravilhosas. Oh, que beleza, oh, quanta coisa vai fazer. Aliás, quando eles voltam com um bando de gente. Que todo mundo queria conhecer Jesus, né? Que ali eles voltam todos contentes. Olha, e chega para Jesus e ainda fala com a boca cheia, assim, olha. Nossa, nós fizemos isso. Vem com aquela listona bonita, esperando que Jesus falasse parabéns para você. A reação de Jesus não foi essa, vocês sabem. Jesus faz uma crítica muito dura a eles. Porque é estar ali, no meio dos povos. Conviver com as pessoas. Por isso aquelas regras todas, né? Não leva pão, não leva dinheiro, não leva alfarra, não leva 2 túnicas, não leva nada dessas coisas, leva só um pedaço de pau na mão e vai embora. Né? É só isso. É conviver com os povos. É difícil para o Tiago, por exemplo, para o João, etc., que eram filhos de pai rico, né? Viver assim para eles, acho que é muito difícil, até para nós mesmos, né? Você conviver com pessoas de rua, por exemplo. Né? Você entender aquele tipo de vida, você viver, entender a cabeça daquelas pessoas, procurar. A gente não é igual, né? Mas você procurar entender é muito complicado. Você tem que ter vocação mesmo para isso. É como cadeia, né? Evangelizar o presídio, né? Tem que ter cabeça, tem que ter vocação de verdade para fazer isso. Porque a cabeça da gente é outra, os conceitos da gente é outro. Né? A gente chega na cabeça e quer impor as coisas. Né? E não é assim. Então é conviver, só tinha que fazer isso. Só tinha que fazer isso. Jesus pede a eles que sejam capazes disso, de se enculturar. O Papa João Paulo II falava demais de dar conta desse negócio. Da enculturação, nos sínodos que teve em todos os continentes, né? Esse assunto sempre apareceu sobre a enculturação, você inserir naquela realidade, olhar aquela realidade, né? Enxergar a bondade que existe das pessoas, né? Aquelas coisas boas que existem. Quando nós fizemos aqueles benditos mutirões, naquela época de 2021 até 2023, se eu não me engano, 22, ficamos 2 anos fazendo aqueles mutirões. Ora fazia aqui, ora fazia lá em vários lugares, né? A gente fazia para arrecadar alimento, por causa da situação que estava terrível, né? Imagina você ficar 3, 4 anos vivendo a roxa salarial, assim, sem aumento real de salário, é dureza. O preço da comida lá em cima, não é que o preço da comida está caro, o dinheiro não vale nada, né? Desvalorizar seu dinheiro. Então era muito complicado, né? Então você vê coisas maravilhosas, você participa de coisas maravilhosas, né? Você vê coisas lindas, né? Exemplos bonitos de gente assim, simples, de gente não tão simples, mas você vê exemplos de pessoas, né? Sobretudo das crianças, né? Eu lembro muito bem daquela menina, Sofia, se eu não me engano, chamava Sofia, não lembro, eu acho que era esse. E aí, uma vez nós fomos fazer o mutirão em frente da avó lá, ali no estado de Líder, né? Na porta, porque o dono do mercado autorizou, a gente montar as barracas ali e tudo. E a gente entrou com a mãe para fazer compra, tudo, né? E na volta a menina veio com um saco de arroz assim, entregou para mim, entregou para. E a mãe falou assim: padre, essa menina mexeu o saco o mercado inteiro, né? Falando que tinha que ajudar, não sei o que. Você vê, a mãe nem estava aí com isso, a mãe nem ia fazer isso. Mas a menina
Você está entendendo? Você vê que coisa bonita. Eu não conheço a família, não conheço ela, não conheço ninguém, mas você vê que coisa bonita, né? A criança dando um sinal, e até fazia chantagem com a mãe. Ah, a senhora não tem dó das crianças que passam fome? Não, tem criança que passa fome, a senhora não tem dó, não. Falava assim para a mãe. Né? Então é interessante. Você vê de onde você menos espera, às vezes, você vê essas crianças que são, e jovens também, e tudo, pessoas de várias idades, pessoas que dão esse lampejo para você. Puxa vida, né? Que coisa bonita. Isso é a tal da enculturação, né? Ter essa cabeça aberta, né? Como diz o Papa Francisco. É um desafio muito grande. Na história da igreja, que é tão achincalhada pelos iluministas, pelo movimento iluminista. Aliás, o 14 de julho é a Revolução Francesa. Venceu o iluminismo, o movimento iluminista da Europa. Né? É tão achincalhada, mas não é bem assim. Né? Na história da igreja, no cristianismo, você tem exemplos maravilhosos de enculturação em todos os continentes, no Ocidente, no Oriente, em todo lugar. Na nossa diocese também tivemos isso, passamos isso, né? Porque a linha pastoral do Dom Angélico era a enculturação. Eu lembro até hoje, quando eu decidi ser padre, eu era novinho, acho que eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Eu fui falar, eu sempre ia na missa tudo, e aí eu resolvi, me veio na cabeça de ser padre. Eu fui conversar com o Dom Angélico, e era ele, o bispo. E ele, então eu falei assim, meu irmão, você quer ser padre? Igualzinho o evangelho de hoje. Você quer ser padre? Eu disse, eu quero, eu não sei como, eu quero. Você quer ser padre mesmo? Olha, tem uma senhora que vem sempre me procurar aqui, lá na Vila Reis, chama Dona Inalda, a mãe do Névio, que é padre hoje também. A Dona Inalda. E ela tem lá alguns grupos de rua que ela reúne, e ela vive falando de formar uma comunidade lá. Você não quer ir lá ajudar? Fique 2 anos lá, 3 anos no máximo. Aí depois você volta a vir aqui falar comigo. E foi assim. Quer dizer, é lógico que eu tinha um tipo de vida, tive que adaptar o meu estilo de vida, ir lá todo fim de semana, porque eu trabalhava durante a semana toda no cartório, etc. Tinha uma vida. Vou lá, estar lá, conversar, conhecer as pessoas, conviver com as pessoas. É um pouco o que Jesus pede. Essa é uma enculturação muito rejeitada nos tempos de hoje. Hoje em dia, falar em enculturação para o padre, para alguns bispos, é uma coisa absurda. Né? Porque parece que o cristianismo tem que ser imposto para as pessoas. Você tem que botar goela abaixo a sua verdade para os outros. Não é assim. Você vai eu já visitei paróquia indígena. Você sabe que existe paróquia indígena. Né? É totalmente diferente. Você não vai lá para ser... Você vai conviver, tem que conviver com as pessoas. Aquele povo tem que te aceitar primeiro. Na África a mesma coisa. Eu tenho 2 amigos padres de Campinas, são gêmeos inclusive. Se ordenaram padres, desde o começo do início do ministério deles, eles decidiram ser padres na África. Eu não lembro o país, meu Deus do céu. De vez em quando eles vêm aqui em São Paulo. Menino, é diferente. Você vai numa aldeia na África, em qualquer canto lá, você não chega lá assim como é hoje aqui, não. Você tem que ficar lá, tem que conviver, tem que trabalhar ali, é um processo longo até eles te aceitar. E se o povo da aldeia não te aceitar, meu filho, corre que você vai levar um couro. Na mesma coisa lá entre os indígenas. Se eles não te aceitam, meu filho, não adianta você chegar lá com esses discursinhos, né? Ah, vocês são tudo do capeta. Na África, inclusive, teve um problema sério, né, com a Igreja Universal, né, lá. Problema seríssimo. Como é que você chega é tudo capeta? Tudo do capeta? Chegar para uma tribo indígena e falar isso? Não, eles têm a cultura. Eles têm a vida deles. Aliás, na África que surgiu pela primeira vez um ser humano, né? Segundo a história. A África é o futuro, na verdade. É o nascimento do ser humano, nasceu lá. E com certeza vai ser o futuro do homem, da raça humana. Né? Com certeza. Então, é outro modo. É a enculturação. Se dispor a fazer isso.
A vocação está aí. A vocação não é porque você reza latim bonito. A vocação não é porque você é lindo. A vocação não é porque você faz isso, faz aquilo, aquela coisa toda. Não. A vocação é você estar disposto. Estar disposto. Se amanhã ou depois o bispo de Deus vai falar assim, ó padre, você vai sair da casa paroquial, você vai morar na praça ali, viu? Eu vou. Arrumo uma barraquinha, vou lá e faço barraquinha na praça e fico lá, ué. Qual o problema? Para mim não é nada isso daí. Agora, para muitos, isso é problema. É onde está o meu status? Onde está a minha autoridade? Não sei o quê. Que não existe, na verdade, essas coisas. Então, a gente viveu essa experiência maravilhosa já na nossa diocese, hoje rejeitada pelo bispo atual, pelo anterior, então nem se fala, e pelos padres de hoje também. É horrível, né? Você vê assistir certas coisas que as pessoas mandam para mim, mas eu não gosto nem de ver, que eu já sei mesmo o que é, né? Essas coisas, essa rejeição a Jesus Cristo, a rejeição ao Evangelho, a rejeição, é uma coisa rejeitando sempre, até a igreja, né? Até a igreja. Jesus diz assim, ó, uma pessoa pagã pode ser a pessoa mais imoral do mundo, uma pessoa pobre, se te chamar para ir nessa casa dele, você vai. Para os apóstolos é difícil fazer isso. Eles estão no mundo judeu. Não dá. Emocionalmente, nem para eles é difícil fazer essas coisas. Vá, Deus fala, entre. Onde você entrar numa casa, fique lá. Até você se retirar de lá. Muitos vão rejeitar vocês, vai ter hostilidade, não estão nem aí com vocês, vão até agredir vocês. Será desse jeito, né? Essa rejeição vai acontecer com vocês também. Mas, e se algum lugar alguém não quiser te receber, dê testemunho contra essa pessoa. Paulo vai dizer assim. Paulo que encontrou muitas dificuldades, né? Na igreja, sobretudo. Paulo teve muitas dificuldades na própria igreja. Quando acontecia certas coisas assim, Paulo falava, entregue a Satanás. É uma expressão, não é que ele está mandando você para o diabo que carregue, não é isso não. Mas é uma expressão. Entregar para Satanás é assim, você está falando para o seu filho, olha, não põe a mão aqui no fogo, porque é quente, a chaleira está quente. Não põe a mão aqui, não põe a mão aqui, não põe a mão aqui, não põe a mão aqui. Ele vai e põe. Se você ficou insistindo, não adiantou nada. Mas essa experiência dele vai fazer com que ele não faça de novo. Então tem pessoas com quem a gente convive, às vezes é marido, mulher, filha, tio, é vizinho, que você fala as coisas e que você convive, que você diz de coração as coisas boas. Não adianta, não vai. Deixa a pessoa se arrebentar, deixa a pessoa quebrar a cara. Ela vai saber depois, a gente vai poder estar ajudando e resolvendo e amparando, etc. É o que Paulo chama de entregar para Satanás, né? Tem coisas que não dá, né? É difícil. Olha, os valores propostos por Jesus de igualdade, fraternidade, solidariedade, liberdade, são valores inestimáveis. Nos ensina a nos libertar das ganâncias que temos, das ambições que nós temos e de uma simplicidade de vida. Viver assim. Jesus não está pedindo para você ser pobre, não precisa ser morador de rua para entender morador de rua. Não é isso. Jesus, tem gente que tem vocação para isso, mas tem outros que não tem. Mas saiba viver com o que tem, com o que vai ter, tendo esse espírito de simplicidade, sem a ganância, sem ostentar as coisas. É um desafio. Jesus fala de muitos desafios hoje.
Bom, os 12, ao contrário, indo na contramão do ensinamento de Jesus, acreditam piamente que vão fazer uma sucessão. Entendeu? Eles acreditam mesmo. É um sucesso. Uma sucessão. Jesus finalmente vai reconhecer que nós somos os bons, nós somos os tais, nós somos não sei o quê. Não vai acontecer isso, porque Jesus é um balde de água fria. Sempre. Jesus está sempre jogando um balde de água fria na gente. Está sempre puxando a gente. Quando você quer flutuar, subir, assim, ficar flutuando com a cabeça nas nuvens, andando nas nuvens, Jesus pega a sua perna e puxa para baixo. Ele não faz assim, vai então, vai. Ele puxa você para baixo, sempre. Deus ama a gente. Deus ama a realidade. Deus ama o mundo. Olhe o mundo com outros olhos. Veja as coisas boas que existem. Valorize as coisas boas que existem. Veja os sinais da presença de Deus na sua vida. É isso, os grandes ensinamentos de Jesus hoje. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.